Fala, Dev! No vídeo de hoje a gente continua com o nosso curso de Flutter para iniciantes e hoje a gente vai falar como trabalhar com imagens. Então não sai daí e roda a vinheta! Show de bola! Então só o recadinho básico, aqui embaixo tem o link no meu canal no Telegram e também na nossa comunidade lá no Discord. Então, se você quer participar da comunidade da Academia do Flutter, comunidade, né, vamos dizer assim, que é a comunidade free, basta você clicar aqui embaixo no link, beleza? Então vamos lá, nos vídeos de hoje, fazia um tempinho que eu não postava nada sobre a aula sobre Flutter para iniciantes, né? Então eu resolvi fazer um vídeo hoje focado nessa parte do curso no canal, tá bom? Então a gente vai falar sobre com imagens, então bora lá pro código. Então, como vocês estão vendo aqui, estou com aquele último projeto que a gente já fez, tá? Bem simples. E nós vamos agora, vamos dizer assim, trabalhar com ele com a questão das imagens, tá? Como que funciona a imagem aqui dentro do Flutter? Para você poder adicionar e utilizar uma imagem, você precisa necessariamente, tá, adicionar essa referência dessa imagem lá dentro do pubspec.yaml. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Inclusive eu vou mostrar uma estratégia que pouca gente fala, mas que é bem importante para você ter um suporte a essa imagem em vários aparelhos diferentes, tá? E eu vou explicar isso por quê. Então, eu baixei aqui uma imagem, tá? Vou até abrir ela aqui, só para vocês já visualizarem, né? Deixa eu ver aqui, canal, vídeos, Flutter iniciantes... Images, pronto. Aqui em Images eu baixei uma imagem que é essa aqui, ó. Uma imagem normalzinha, tá? Que eu baixei na internet, tá? E eu quero mostrar para vocês uma estratégia para você gerar alguns tipos de imagem, tá? O que acontece? Essa imagem aqui eu posso ter baixado, aqui ela tá pequena porque eu já fiz esse trabalho, mas se eu abrir aqui o meu Photoshop, você vai ver que a imagem original ela tem um tamanho bem maior, então ela tem um tamanho de 1980 por 1024, se eu não me engano, tá? E esse é o ponto principal que a gente vai precisar trabalhar. O que acontece? Se eu colocar só essa imagem dentro do meu projeto, você concorda que ela vai ser uma imagem extremamente exagerada, vamos dizer assim, para rodar em diversos aplicativos? O que acontece? Qual que é o ponto importante dentro de imagens dentro do Flutter? Primeiro que o quê? O Flutter ele tem a inteligência de tentar identificar qual é a melhor imagem, qual é a melhor resolução para apresentar aquela imagem. Então, por exemplo, se eu colocar somente essa imagem aqui, como que eu colocaria? Vou pegar essa imagem zona grande aqui, que eu tenho ela aqui dentro de... deixa eu abrir ela aqui, vídeos, Flutter iniciantes, projetos, exemplo. Opa, exemplo não, exemplo, imagens, tá? Essa aqui é a imagem zona gigantona, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar ela lá para dentro do nosso projeto, né? Vamos dizer assim. Aqui. Estou com o projeto já aberto aqui no Visual Studio Code. Vou criar aqui na pasta raiz uma pasta chamada Assets, ok? E dentro de Assets eu vou chamar uma pasta chamada Images, tá? E aí vou abrir ela aqui no meu Finder, né, que é o meu editor, Images, e vou copiar essa imagem gigantona aqui para dentro do projeto. Legal. Feito isso, agora a gente precisa disponibilizar essa referência dessa imagem dentro do projeto do Flutter. E para isso a gente vem aqui em pubspec.yaml. Deixa eu até minimizar ele aqui, para ficar um pouquinho mais legível para vocês. Aqui dentro do próprio pubspec.yaml, quando você cria um projeto do Flutter, automaticamente ele já cria aqui algumas referências comentadas, como é o caso do Assets, tá? Então basta eu descomentar essas duas linhas aqui. Então aqui eu preciso definir falando que é um Assets, tá? Que é um asset qualquer, que isso aqui pode ser tanto para imagens como para outras coisas, como fontes e etc, né? Então a gente vai colocar um assets aqui, ou para qualquer arquivo que eu queira colocar aqui, e aqui eu vou falar que eu vou definir as referências das minhas imagens. Então eu vou falar que aqui vai ficar dentro de assets barra images. Tá? Porque esse é o diretório que eu acabei de criar aqui. Por que só images barra, tá? Por que o images barra? Porque tudo que eu colocar aqui dentro de images, automaticamente o Flutter vai reconhecer como um asset dentro do meu projeto. Tá? Então eu coloco assim, ou eu poderia colocar só imagem.jpg. JPG.
Poderia colocar diretamente a imagem, mas nesse caso eu quero que todas as imagens que estejam aqui dentro dessa pasta, elas sejam referência para dentro do Flutter. Fez o pub.get, né? Clicou aqui no íconezinho, pub Flutter pub get, ótimo, nossa imagem já está teoricamente disponível no nosso projeto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou startar aqui a nossa aplicação. Vou startar aqui no iPhone 12, né? Que é o que eu tenho aqui. Vou dar um play, só que antes eu vou criar aqui um launcher como o Dart Flutter para a gente poder ter esse cara aqui sempre disponível, tá? Então vou dar um F5 aqui e ele vai startar aqui para a gente dentro do emulador. Vamos esperar um pouquinho. Legal, aqui nós temos aquele projetinho antigo que a gente já tinha feito com a questão da navegação e tudo mais, que foi a nossa última aula. Vou entrar nessa mesma página e agora eu vou adicionar a uma imagem, tá? E para trabalhar com imagens, o Flutter nos dá um widget que chama Image. Tá? E dentro do Image ele te dá algumas formas de você acessar algumas coisas. Então é um construtor nomeado, vamos dizer assim. Então eu tenho que acessar como um Assets, como um File, como um Memory ou como um Network. No nosso caso, nós adicionamos dentro dos Assets. Então é com o Assets que a gente vai trabalhar. E aqui eu vou colocar o caminho de qual é a imagem. O nosso caminho é /assets, eu tenho que colocar o caminho completo. Mesmo eu tendo a referência lá no PubSpec, eu tenho que colocar o caminho aqui completo. Por quê? Porque aquilo lá só é uma referência para o Flutter, tá? Para nós aqui, a gente tem que falar qual é a imagem e eu tenho que colocar o caminho correto, inteiro. Images/image.jpg. Vou pegar essa imagem aqui, vou só restartar aqui a nossa aplicação. Imagem, né? Não é image, imagem. Restartar aqui. Pegou certinho. Deixa eu ver aqui que eu acho que deve ter dado algum probleminha aqui no nosso debug console. Ele está dando um erro aqui. Assets images imagem.jpg. Vou dar um stop aqui. Vou restartar aqui a nossa aplicação. Vamos ver se agora ele vai acessar. Legal, ele ainda não está encontrando a imagem aqui. Provavelmente por causa dessa barra, exatamente, não é barra, né? Do caminho ele já sabe de onde é, assets e tudo mais. Legal, ele adicionou aqui a imagem. Vou colocar até um width nela, colocar um tamanho aqui de 200 para não ficar muito grande. Legal, ó, veja o que aconteceu. Nós adicionamos aqui a imagem. Legal, isso aqui é muito interessante. Eu peguei a imagem com maior resolução, vamos dizer assim, a maior delas, e deixei ela com um tamanho um pouquinho menor. Mas pensa só, o tamanho dessa imagem. Se a gente olhar o caminho dela aqui, né? Ela tem 800K, só essa imagem. Então, assim, imagina só o quanto que você carregou qual é a resolução dessa imagem, né? Se a gente olhar aqui ela menor, ó, ela tem uma resolução gigantesca, 1920 por 1080 as dimensões dela. Então, para esse dispositivo até faz sentido, porque ele tem uma resolução, um DPI, que a gente fala, né, que é qualidade de execução, muito grande. Então, é até interessante que você coloque uma imagem assim para mostrar num iPhone 12, por exemplo, ou mesmo num Galaxy Note, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, faz sentido. O problema principal é quando você pega celulares com menos resolução, porque não faz sentido ele carregar uma imagem dessa que só vai ficar pesado para ele carregar, né? Vai comer processamento do celular e não vai adiantar muito não vai fazer diferença para o usuário. Tá? E aí que entra uma estratégia que pouca gente fala, mas que é muito importante para a gente trabalhar. Que é o quê? Você pode declarar dentro do Flutter 3 tipos de imagem. Uma imagem que seria a imagem padrãozinha, que é onde ele vai pegar para resolução mais simplesinha. Uma 2x, que é 2 vezes o tamanho daquela imagem, quando ele já tem o celular já tem uma quantidade de DPI grande, né? 1x e 2x que a gente fala, né? Que é 2 vezes o tamanho daquela imagem, até 3 vezes o tamanho daquela imagem. Então, e é isso que a gente vai fazer agora. Se eu abrir aqui o Photoshop, por exemplo, tá? Aqui eu uso o Photoshop, se você não utiliza, não tem licença dele, não tem problema, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Aqui dentro do Photoshop é interessante que ele te dá a possibilidade de você poder salvar esses tipos de imagem, tá? Então você tá vendo aqui a imagem grandona, tá? É uma imagem de 1900 e lá vai cacetada. Eu venho aqui em arquivo, exportar como. Tá? Esse exportar como vai fazer o quê? Ele vai me dar a possibilidade de eu exportar essa imagem de outras resoluções. E aí o que ele fala aqui? Ó?
Ele vai exportar do tipo web e ele me deixa eu adicionar aqui algumas questões de redimensionamento para eu poder reduzir essa imagem caso eu queira. E é isso que eu já fiz, né? Mas é isso que você vai fazer. Para você vai estar aparecendo assim, ó, um X só. Você adiciona e adiciona 2 vezes. Então o que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar metade do tamanho dela e 3 vezes menor que o tamanho dela. Então vai ser 0,25, 0,5 e 0,5, né? E 1. Tá? E vamos exportar essa imagem. Eu já exportei aqui, mas você exporta ela, ele vai exportar, ó, vou até exportar aqui em tamanhos, tá? Eu vou mostrar para vocês, ele vai exportar com aquele sufixo que ele colocou ali, tá? Se a gente vir aqui, ó, em tamanho, veja que ele gerou as 3 imagens. Se eu olhar pelo tamanho delas aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui consideravelmente para vocês conseguirem ver. Aqui eu não consigo, mas ó, aqui, a imagem original tem 1920 por 1080. A imagem 05 tem 950 por 550. E a 025 tem 480 por 272. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Aqui para dentro do Flutter nós vamos importar essas imagens. Tá? E como que eu vou importar? Eu vou vir aqui, criar duas pastas. Eu vou criar a pasta 2x e a pasta 3x. Tá? Essa imagem, que é a imagem maiorzona, eu vou jogar ela dentro lá do 3x. Por quê? Porque é a imagem 3 vezes maior do que é a imagem original, tá? E aí depois, deixa eu só pegar lá da pasta onde eu já copiei, eu vou pegar essa imagem, que é a imagem pequenininha, e vou jogar ela agora aqui para a raiz. Então, na raiz, nós temos uma imagem do tamanho de, deixa eu pegar aqui o tamanho dela, o tamanho de 480 por 272. No 3x, nós temos uma imagem 1920 por 1080. E no 2x, nós vamos ter aqui uma imagem. Vou copiar para cá. Tá? Estou arrastando pelo do Mac, só para vocês não se preocuparem. Opa, não é essa imagem. Isso aqui é um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês. É essa imagem aqui. Tá? Vou só renomear ela certinho. Que é o tamanho de 1920 por 1080. Então a gente tem... Opa, copiei a imagem errada. Deixa eu abrir lá de novo. Tem uma imagem aqui que está errada. Então, canal, vídeos, Flutter iniciante, assets não. Projetos, images, tamanho. Então, eu vou pegar, aqui é a 3x. Então, a 3x, eu vou pegar a imagem original. Então, a imagem original, 3x. Na 2x fica a imagem média, que é a 0,5. Então, a gente vai copiar essa aqui. Vou até deletar essa outra imagem aqui. Vou renomear ela com o mesmo nome. Então, nós temos aqui as 3 imagens. A imagem menorzinha, a imagem com 2x, né, que é a imagem 960 por 540, e temos o 3x, que é a imagem 1920 por 1080. Então é 3 vezes o tamanho original da minha imagem. Tá? Restartando isso aqui, veja que a nossa aplicação vai continuar funcionando sem problema nenhum. Tá? Não teve mudança de real sobre o projeto. O que o Flutter entende? Tá? Ele entende que ele precisa colocar essa imagem aqui. Ele vê qual é a qualidade do celular, né? Quais são os DPIs do celular. Com isso, ele vai escolher uma dessas imagens aqui para colocar. Tá? Isso aqui é muito parecido com quando a gente vai no... Quem é desenvolvedor Android já deve saber, né? Mas assim, aqui dentro dos RES da vida, nós temos esses caras aqui, ó. O mmap, HDI, MDI, XHDI, XXHDPI e XXXHDPI. Isso aqui, quando você coloca imagens dentro do projeto, você tem que colocar em todas as resoluções, justamente para você atender qualquer uma das necessidades. Tá? E como que eu te comprovo que isso está sendo feito? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa imagem 3x, por exemplo, e eu vou deletar ela. E vou colocar uma nova imagem no lugar. Tá? Então, aqui na nossa pasta, eu vou voltar aqui, vou voltar mais um, Assets, e vou colocar aqui, que aqui estava como 2x, essa outra imagem, tá vendo? É uma imagem totalmente diferente daquela imagem que a gente estava trabalhando ali, tá? E vou mandar restartar a nossa aplicação.
Deixa eu dar um stop, né? Deixa eu dar um stop e um restart na nossa aplicação. E veja o que aconteceu. Então aqui no iPhone ele pegou essa nova imagem. A única que eu alterei foi no 3x. Se eu olhar as outras imagens, ó, elas estão exatamente como estavam, né? E olha que interessante, eu vou agora abrir num celularzinho aqui, que eu já estou até aberto aqui, que é um Android. É um Android com resoluçãozinha bem ruim mesmo, tá? Então você vê até pelo layout que ele colocou aqui. E eu vou startar a aplicação dentro desse cara, tá? Então eu vou startar aqui. Iniciou aqui e veja que ele iniciou com outra imagem. Então, se eu olhar aqui e abrir os dois, um do lado do outro aqui, deixa eu startar, veja que no iPhone ele está com uma resolução, uma imagem, certo? E no outro celular, que tem uma resolução inferior, ele está com outra imagem. Então, o que ele fez basicamente? O iPhone suporta uma imagem 3 vezes o tamanho, numa resolução muito melhor do que esse coitadinho desse Android, certo? Então, o que o Flutter fez? Para deixar a aplicação mais rápida e carregar mais rápido, ele trocou e pegou a imagem que tem menos resolução. Com isso, fez com que a imagem carregue com certeza muito mais rápido nesse aparelho. Porque, querendo ou não, quando ele vai processar alguma imagem, ele usa processador do aparelho, usa as estruturas de hardware do aparelho. Então, se ele for tentar carregar uma imagem gigantesca daquela para mostrar nesse aparelho, o que ele vai fazer? Ele vai dar problema, ele vai demorar para carregar. E aí vai ficar aqueles lags, sabe? De mostrar a imagem ficar branco e de repente aparecer a imagem carregando bem devagar. Isso é muito feio e muito ruim, tá? E você resolve esse tipo de coisa com essa questão do 2x e 3x, tá? Então isso é o ponto principal. Se fosse um iPhone, um outro celular que tem um pouquinho melhor de resolução, talvez ele pegasse a de 2x. Nesse caso em específico, ele pegou essa imagem que é a imagem default, que é a que tem menos resolução e tem menos tamanho. Você vê que ela até tem mais fosca, assim, não tem tanto detalhe que nem aquela. Então o iPhone, ele pegou a que tem mais resolução e pro Androidzinho mais simples, ele pegou uma que tem menos resolução. Beleza? Então, tome cuidado na hora que você for fazer as suas aplicações. As imagens que você vai colocar dentro do Assets, coloque as imagens, tá? Que sejam, como eu posso dizer, dos tamanhos certinhos. Então pense exatamente disso, qual é o tamanho da sua imagem principal. Pede para o seu designer, se você tiver algum design, se você está fazendo você mesmo e você tem o Photoshop, você pode usar aquela estrutura. Pega a imagem maior e gera ela em 2x e 3x pelo menos, tá? Que são metade do tamanho dela e 1/3 do tamanho dela. Porque aí a menorzinha você coloca como default, a 2 vezes o tamanho dela você coloca no 2x e a 3 vezes o tamanho dela você coloca no 3x. E você, dessa forma, você vai conseguir deixar a sua aplicação, seu APK vai ficar um pouquinho maior, normal, não tem como você não resolver isso por causa das questões das imagens, porém, você vai ter uma sensação de carregamento muito melhor, porque o Flutter vai tomar a decisão, né, o Android ou o iOS. No iPhone é mais difícil porque todos eles vão carregar sempre a mais, porque as resoluções dos iPhones a partir do 7, do 8 são muito boas, então ele sempre vai carregar o 3x. Mas se você vai fazer um aplicativo para Android, onde a possibilidade do cara utilizar um Android que tem uma resolução bem inferior, vai carregar, seu aplicativo vai dar uma sensação de carregar ele muito mais rápido, tá bom? Então, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Tem o link aqui embaixo do canal do Telegram, no meu canal, no nosso canal do Discord, na nossa comunidade no Discord. Então, qualquer dúvida, me manda mensagem lá que eu respondo. Tô lá sempre direto, tô bem ativo lá na comunidade, tá bom? E um recadinho básico que eu esqueci de falar. Agora, dia 27 de novembro, nós estamos em novembro, nós teremos a famosa Black Friday. E na Academia do Flutter não vai ser diferente. Eu vou fazer um preço super especial. Vou abrir uma turma que eu não ia abrir, só ia abrir em dezembro. Então eu vou abrir uma turma em especial agora, nessa Black Friday, vai ser um descontaço somente no dia, tá? Então aqui embaixo tem um link para você receber as novidades por e-mail também. Então clica lá, se cadastra lá também e entra nos canais para você não perder nada. Vai ser um desconto que eu não vou fazer de novo, vai ser só, se tiver esse desconto de novo, só na Black Friday do ano que vem. Então fique de olho se você quer participar dessa se vir junto com a gente. Já tem mais de 80, quase 90 alunos já na Academia do Flutter, então assim, o pessoal tá gostando muito, eu tô atualizando, então vai ter coisas de GetX também lá, então assim, o curso tá ficando cada vez melhor, então não perde essa oportunidade, vai ser única, preço único, hein? Então não vai perder, beleza? Então por hoje era isso, valeu, até a próxima.